Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje nós vamos continuar aqui com a estilização, né, com o que nós iniciamos na aula passada, que na aula passada a gente começou a componentizar, né, a gente componentizou ali o subheader, que seria a parte, que é na verdade a parte superior ali da lista, onde nós controlamos ali o que vai aparecer nela, né? Tem alguns filtros, alguns botões, então nós pegamos ali o código cru, separamos em componentes, né? A gente entendeu um pouco ali das componentes, como criar, porque, né, onde organizar, como fica a organização, e aí a gente começou a estilizar, né? Já que a gente tem aqui o estilo pronto, a gente começou ali a montar o componente, aplicar algum estilo. E nessa aula aqui, a gente vai continuar nisso, né? Eu vou dar uma acelerada um pouco para a gente finalizar isso logo. E se a gente dar uma olhada aqui no XD, né, nós temos aqui o estilo. O que a gente fez na aula passada foi basicamente essas duas partes aqui, né, em questão de estilo. Nós vamos fazer nessa o Select 2 não, o slider, né, e esse botão. Esse slider, se a gente dar uma olhada nele, ele tem um estilo um pouco diferenciado, né? Ele tem um formato diferente. E para fazer isso aqui no React, a gente teria que usar mais artifícios aí do próprio HTML, do próprio CSS, para que ele fique dessa forma. E como a gente, como isso aqui, para não ficar tão complexo esse curso, né? Como esse curso aqui é um mini curso, é algo mais simples, a gente vai pegar leve nisso aqui e a questão dessa funcionalidade, né, da criação desse componente aqui do zero, ali usando o HTML em si, o CSS, usando uns divs para a gente conseguir criar esse formato e trabalhar com ele, vai estar no curso pago, né? Na outra versão desse curso, que não é essa, que é uma versão gratuita. Então a gente vai fazer isso aqui um pouco mais simples e eu vou dar uma corrida na questão da estilização, né? Eu vou dar uma, não é bem correr, mas simplificar um pouco a questão de escrita do código para a gente conseguir passar logo por isso, tá certo? Então aqui no VS Code, na verdade, vamos dar uma olhada aqui na aplicação nossa, né? A aplicação nossa tá assim, né? Essas duas partes aqui estão estilizadas, né? Esses produtos e o select, beleza? E agora a gente vai estar trabalhando aqui com o range, né? O input range. E se a gente dar uma olhada aqui no nosso web, né? No nosso web não, no nosso código, nós criamos aqui na aula passada esse product subheader, né? Que dentro dele tá aqui o título de produtos. Também tem o nosso select, o range price filter e o botão, né? Todas as componentes que a gente criou na aula passada. E aqui dentro de range price filter nós temos, né, uma div com uma label, duas labels, né? E o input. Então a gente vai estar trabalhando isso aqui, né? Vai estar aplicando o estilo em cima disso para a gente conseguir estar trazendo um pouco, lembrando um pouco daquele estilo que a gente viu lá no XD, tá? Então para iniciar isso aqui eu já vou começar criando o nosso arquivo de estilo, né? Que vai ser o styles.module.css, né, no mesmo padrão que a gente vem usando aí nas aulas anteriores. E aqui, né, o que eu vou fazer agora é basicamente criar já ir criando, né, já ir declarando aqui as nossas classes. No início aqui, deixa eu já importar o nosso styles, né, importar o nosso CSS. Então, _styles.module.css, tá? E aqui eu já vou meio que declarando as classes que eu vou precisar usar, né? As classes para estilizar, né? Então, essa div, né, externa, ela já tem ali o nome dela padrão, né? Que a gente vem dando em tudo, que é styles.container. Ou seja, eu vou ter um container em volta da minha componente inteira, né? Aqui esse primeiro label, eu vou aplicar, né? Eu vou dar aqui também o class name, styles. Isso aqui é um label, que é o nome que fica ali na esquerda, vai ser esse nome que está aqui, né? Filtro do preço. Então, eu vou chamar ele de label. O input, eu vou aplicar nele também aqui uma classe, né? Por mais que ele já está com ID aqui, mas eu vou criar a classe que eu vou usar para estilizar ele, né? Então, que vai ser styles. Nesse caso aqui, né? Eu vou chamar isso aqui de input mesmo. Ou a gente pode chamar de input, ou sei lá, price filter. Né? Eu vou deixar input. E aqui logo embaixo nós temos outro span, né? Que é o span que está mostrando os valores, né? Que é o span, é uma tag de texto, né? E aqui eu vou aplicar também o class name. Nesse aqui vai ser styles.value, né? Pode ser value, que é onde vai ser exibido o valor atual do field, tá? Então nós temos essas classes, né? Container, label, input e value, né? Então aqui no CSS eu já vou criar, né? .container, classe container, a classe input, né? A classe
label, isso, e a classe value, certo? O label vinha antes, né? Deixar dessa forma aqui. Então, basicamente, a gente só criou os selectors referente às classes que a gente definiu aqui no nosso JSX, né? No nosso HTML. Então, com isso aqui, agora a gente já vai começar a aplicar alguns estilos, e dentro desses estilos vai ter alguns seletores um pouco diferentes que a gente vai usar, vai fazer o uso deles para poder estilizar o nosso slider, né? Se a gente dá uma olhada aqui, esse slider a gente pode separar ele em alguns pontos, né? Basicamente dois, que é a parte do botão, nessa parte clicável, onde eu clico e arrasto nessa bolinha, e tem também essa parte de fundo, né? Que é a parte que está cinza e onde está selecionado, nesse caso aqui está azul, né? Então a gente pode separar nessas duas partes. E para aplicar o estilo nessas duas partes diferentes, nós usamos alguns seletores, né? Alguns selectors um pouco diferentes aí do que a gente já viu até então. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou dar até uma pesquisada aqui neles, né? Que é basicamente... é que aqui entra um pouco de diferenciação do próprio CSS, porque o selector, né, que nesse caso aqui é um pseudo-element do CSS para selecionar esse botão aqui desse input do tipo range, né, essa bolinha que eu estou com o mouse em cima agora, o seletor responsável para selecionar ela no Google Chrome, ele é diferente do seletor para selecionar ela no Firefox. Tá? Então, o do Google Chrome, se eu não me engano, ele funciona tanto no Google Chrome quanto no Safari, né? E tem um específico para o Mozilla Firefox. Então, isso vai depender também um pouco do navegador, né? Do browser que está executando o código. Por isso que, às vezes, a gente tende a fazer uma componente, né? Criar um elemento visual com comportamento igual esse input do tipo range, só que manual ali, meio que manual, né? Entre aspas, entre muitas aspas aí, que é basicamente eu usar os elementos do CSS, né? Usar uma div, usar basicamente divs, né? Para poder criar a estrutura, criar o visual e também usar do CSS para criar algo que tenha um comportamento parecido, porque eu crio ali baseado em divs e baseado no CSS e vai funcionar da mesma forma, o estilo vai ser o mesmo em todos os browsers que isso aqui rodar. E se a gente usa muito do nativo, em alguns casos a gente vai ter esse problema, né? De em um browser vai funcionar, em outro não. Então eu vou copiar aqui o seletor, vou colar aqui no meu Google, né? Ele já vai aparecer aqui algumas documentações, né? Eu vou olhar aqui no MDN. MDN, né, é developer.mozilla.org, é tipo um website que tem toda a documentação aí do CSS para a gente estar explorando. Então, esse WebKit Slider, né, Runnable Track, é um pseudo-element, né, que a gente usa ali para selecionar nesse caso aqui, é a parte do fundo, né, Runnable Track, que é essa parte que está em azul e cinza aqui desse meu seletor, né? Então, desse meu input, né? Do tipo range. Então, a gente usa essa tag aqui no Chrome ou Firefox ou Safari, né? Para poder estar selecionando aquele cara e aplicando estilos nele, né? A gente tem aqui também, né? O WebKit Slider Thumb, né? Deixa eu só botar aqui em outra aba para ficar separado aqui. Tá aqui, esse outro seletor é o que seleciona a bolinha, né? Onde eu coloco o dedo e arrasto, né? Então, ou o mouse, né? Então, tipo assim, a gente tem esses dois seletores, a gente vai estar fazendo uso deles hoje para estar aplicando o estilo nesse nosso cara aqui. Tá certo? Então, eu deixei isso aqui, eu não quis fazer na mão, justamente para abordar para vocês essa questão do pseudo-element, desses seletores um pouco diferentes e dessa diferença que tem, que a gente pode ter na estilização da nossa página, dependendo aí do browser que está executando essa nossa aplicação, né? Esse nosso HTML. Tá certo? Então, voltando aqui no VS Code, eu vou ter na minha classe, né, ponto .input, eu vou aplicar nela esses seletores, né? Então, tipo, eu vou ter eu vou aplicar a classe, um estilo no input em si, e eu vou duplicar isso aqui duas vezes. Opa! Né?
que é onde eu vou aplicar os meus selectors. Então, eu vou ter a classe input aplicada no elemento em si, ou seja, no input inteiro, tá? E aí eu vou usar os seletores aqui embaixo, né? Então, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter esse input, eu coloco, né, 2 pontos, WebKit. E se a gente vê, né, que ele sugere aqui pra gente, então o próprio VS Code já sugere muitas opções diferentes, né? Então, a gente pode estar fazendo muita coisa aqui, tem muito tipo diferente. Mas nesse caso aqui, eu digitei errado também, né? Que é 2 pontos, traço, WebKit, traço, slider, runnable track, né? E no de baixo aqui vai ser o traço, WebKit, traço slider, traço thumb, né? Que é o que a gente coloca ali a bolinha, né? Onde a gente pressiona, onde a gente coloca o dedo ou o mouse, tá? Então nós vamos ter esses seletores aqui para esse nosso arquivo, para essa nossa componente, né, que a gente vai utilizar, e a partir disso a gente já pode começar aqui a aplicar os estilos, tá? Então eu vou começar pelo container, né? Esse container em si, o que eu vou fazer nele? Se a gente olha aqui no HTML, nós já temos aqui o comportamento desejado, mas lembrando do que eu falei nas aulas passadas, a gente tem que tentar também trazer para o nosso CSS um código bem descritivo, né? Então, por mais que por padrão eles já estão alinhados horizontalmente, eu vou ir lá no meu CSS e vou definir isso em código para ficar claro que eu quero que isso aqui fique alinhado na horizontal, né? Tanto esse preço quanto o slider, né? O input, quanto o valor também, para ficar tudo na mesma linha, tá? Então, para fazer isso aqui, no container, eu vou dar um display flex, né? Opa! Display flex, né? O flex direction vai ser row, né? Eu vou alinhar isso aqui em linha. E o align items center, né? Então, dessa forma, lembrando que o align items, quando eu passo, né, no flex direction, depende da direção do flex para o comportamento dele. Nesse caso aqui, ele vai estar centralizando na vertical, tá? Então, vai estar centralizando esses nossos elementos verticalmente, certo? Beleza. Quem na aula passada aí vocês viram o sofrimento que foi para explicar um pouco sobre essa inversão dos papéis aqui do Flex Direction e do Align Items. Mas tá, voltando aqui no label, né? Esse label, ele é esse filtro preço, né? Então, nesse texto aqui, eu vou aplicar basicamente o estilo que eu apliquei aqui nesse botão ver, né? Que basicamente escolher o tamanho aqui da fonte, a cor e talvez aplicar alguma margem aqui na direita, né? Então, se a gente vem olhar aqui no que a gente fez na aula passada, né? Que foi no nosso... Deixa eu voltar aqui no subheader, no select, né? O select, ele tem esse label aqui. E se a gente abre o arquivo de estilos dele, né? Styles label, a gente colocou a font size 18 e a cor, né? A gente aplicou a cor aqui esse text secondary. Então, vou copiar isso aqui, né? Já que a gente já está aqui olhando. E vou colar aqui nesse meu label, né? Tamanho da fonte, filtro preço e a cor, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou, nesse caso aqui é filtro preço, eu vou colocar uns 2 pontos aqui no meu HTML, né? Ou seja, aqui na tag label, né? No texto que está sendo exibido é filtro preço, 2 pontos, tá? Vou salvar. Vai aparecer ali os 2 pontos. E no CSS, aqui no label, eu vou aplicar uma margem à direita. Tá? Eu vou aplicar uma margem à direita para ele criar um espaço ali. Então, margem right. Eu tenho que colocar os 2 pontos aqui, né? Lembrando sempre, no CSS a gente tem que estar lembrando de passar, de colocar sempre os 2 pontos no final. Aqui o margem right, eu vou colocar talvez uns 5 pixels, tá bom. Na Alt Tab sim, ficou um espaçamento bom. E se a gente volta aqui no XD, a gente pode ver que no caso aqui do filtro preço, esse nosso ver também poderia estar com esse mesmo comportamento, que ele está aplicando um uppercase, né? O valor aqui, o texto está na caixa alta, né? Em maiúscula. Então a gente pode fazer isso pelo CSS, né? Com a propriedade aqui text transform. Ou seja, eu vou transformar esse meu texto para uppercase, né? Se eu faço aqui salvo e a gente vem aqui no web, o filtro preço já ficou em maiúsculo, né? Então a gente pode manipular como que
esse texto vai se comportar pelo próprio CSS e não precisar se preocupar com isso lá na hora de escrever, né? A gente tem aqui lowercase, e aqui é tudo minúsculo, né? Enfim, o none, capitalize. Capitalize é a primeira letra, né? Sempre maiúsculo. E octavo, né? O que a gente vai usar aqui é o uppercase. Certo? Vou deixar assim. Esse ver aqui, eu vou aplicar nele também, tá? Então, foi aqui no select. Eu vou até copiar aqui essa linha. Text transform. No meu select. Label aqui, eu vou deixar ele uppercase, ponto e vírgula aqui no final. Ele vai ficar assim também, só que tá ficando muito grande, né? Então eu vou abaixar um pouco aqui o tamanho da fonte. Vou deixar uns 12 pixels. 128 não. 12. No ver. Ele ficou bom. Ficou bom porque eu vou aplicar também o peso, né? O font weight. Eu vou deixar ela em negrito, porque aí já vai ficar uma visualização melhor, né? Então, que font weight, né? Ou seja, o peso, como que eu quero, o quão espesso eu quero que essa fonte seja, eu vou passar bold, que é o negrito. E aí o filtro preço já ficou bom aqui, né? Só vou aplicar aqui no ver, que é aqui na outra componente que a gente fez na aula passada. É aqui? Isso. Font weight bold. E o ver também ficou da mesma forma. Certo? Então, vou fechar aqui. Aqui eu tenho uma classe container que não está sendo usado, né? Eu vou apagar. Salvar aqui. Isso que foi feito na aula passada, né? Essa classe container que eu apaguei foi do select, né? Disso aqui que a gente fez na aula passada e não do que a gente está fazendo hoje. Certo? Então, aqui voltando no container, né? A gente estilizou o container, o label, né? A gente tem aqui o campo agora para estilizar o input. E esse input aqui é a tag input, né? Que é a tag responsável ali pelo nosso... Deixa eu voltar aqui. Por essa partezinha azul, né? Esse slider azul que a gente consegue arrastar, tá? Então, a gente já pode começar nele definindo algumas propriedades que serão interessantes aqui para a gente. Então, para a gente ver o que é isso aqui, né? Esse input, eu vou passar aqui uma cor de fundo, né? Background color red, né? Vou passar verde aqui e se a gente olhar não tem nada, né? Não conseguiu exibir nada. Então o que eu vou passar mais aqui? Vou traçar aqui traço WebKit Appearance. Passar aqui none. Certo? Com isso aqui, olha o que aconteceu. Esse WebKit Appearance, a gente tem aqui no CSS a propriedade Appearance, né? None. Essa propriedade, ela seta o estilo nativo que vem em algum elemento que o browser, esse nativo é do browser, né? Ou seja, o browser por padrão estava pintando aquela parte de trás aqui de azul, né, do que estava selecionado, e cinza do que não estava selecionado. Então, quando eu passo o appearance none, eu meio que falo, não, eu não quero que você estilize por padrão, deixe que eu faço isso. E basicamente isso que aconteceu, né? Quando eu passei o background color sem o appearance, ele continuou normal. Quando eu passo o appearance none, ele some, né? Ele não exibe mais aquele estilo padrão do navegador, tá? Então, além disso, eu vou passar aqui, agora eu vou passar uma largura, ou seja, a largura de 150 pixels, eu vou definir especificamente qual a largura que eu quero desse meu slider, né? E quando eu passo isso, o que eu vou passar aqui também? Um border radius, tá? Border radius de 10 pixels, ou seja, eu vou arredondar as bordas aqui em 10 pixels para ele ficar uma componente aqui um pouco mais, ficar um pouco mais bonito, né? Não ficar aquelas quinas exibindo. E essa cor de fundo, ela não vai ser a nossa primária, né? Ou seja, se eu uso aqui o var, traço primary, é primary? Isso, ele vai ficar o roxo, né? Mas só que tá ficando roxo em tudo. E eu não quero que fique em tudo, né? Eu só quero que fique roxo na parte que eu selecionei. Então, essa cor de fundo que a gente vai definir aqui é a cor de fundo da parte que não está selecionada, né? Da cor que não está sendo selecionada. Ou seja, vai ser um cinza um pouco mais escuro, né? Então, eu vou até pegar aqui esse cinza
que é esse aqui, ó, o hexadecimal dele. É esse aqui. Vou copiar aqui para colar aqui na nossa aplicação. E eu vou definir isso aqui via variável global, né? Que lembrando, né, voltando aqui um pouco, essa ideia das variáveis globais, né, das variáveis no CSS, é meio que para a gente ter ali um controle de tema na nossa aplicação, né? Se algum dia eu quiser trocar o tema, eu troco lá na variável. Nas nossas variáveis globais. Então aqui nós temos a pasta global, né? O arquivo global.styles.css e nele aqui eu vou definir a variável de nome, vou colocar aqui slider background, né? E ele tem esse hexadecimal aqui. Então vou voltar aqui no nosso arquivo de utilização e ao invés de traço primer eu vou pegar o slider background. Certo? Vou salvar. E já está aqui. Tá a diferença bem sutil, né? É um cinza bem próximo do branco. Tá certo? Então, voltando aqui na nossa estilização, eu vou deixar assim por enquanto. E vamos partir aqui para baixo, né? Para essa parte aqui do Runnable Track. Certo? Que é esse segundo estilo aqui. Então, nele, o que eu vou aplicar aqui? Eu vou definir a altura, né, desse cara. Eu poderia definir aqui no input também, né? E essa altura aqui eu vou passar de 22 pixels. Se eu salvo isso aqui e a gente volta aqui no Chrome, ele vai... Se eu não me engano, essa é a altura que já estava sendo aplicada, né? Eu realmente não vi diferença aqui. Mas é um valor referente à altura que a gente quer dessa nossa parte aí, desse nosso slider. Tá certo? Então, nesse cara aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma cor de fundo, tá? E só para a gente ter uma ideia aí do que é isso, né? Então, aqui o background color, passar um red de novo, e ele meio que seleciona o mesmo cara, tá? E se a gente vê isso, e ele meio que seleciona o mesmo cara, né? Não é nem meio que seleciona, é o mesmo cara, né? A cor de fundo que ficou o mesmo elemento. E aí você se pergunta, tá, mas por que a gente, ao invés de usar esses seletores específicos, a gente não usa direto aqui o próprio CSS, no caso que a gente tinha o WebKit Appearance, né, e esse Appearance, porque a gente tem que especificar realmente como que o estilo do browser que vai estar executando aquilo ali, ele tem que se comportar, porque se a gente não faz isso, é que no browser tem muita variação, né, entre aspas, tem muita variação de versão, de qual tipo de browser que está rodando, né, de qual tipo de dispositivo. Então, tudo isso pode corromper o estilo, né? Então, por isso que a gente vai definir, aqui pode meio que parecer redundante, mas nesse caso aqui, eu vou definir só a cor de fundo, né, desse WebKit Slider Runnable Track, para a gente manter essa cor, né? Caso essa nossa propriedade aqui não se aplique, né, dependendo do browser da pessoa, eu vou passar, reforçar aqui, né, que ele vai manter essa cor, tá certo? Então, a gente pode passar aqui também o WebKit Appearance None, né, para ele ignorar o do browser e aplicar a cor de fundo nosso, tá? E basicamente isso, tá? Aqui vai ser basicamente isso. E agora a gente chega no cara aqui que vai ser responsável por tudo funcionar, né? Que é o slider thumb, que seria a bolinha, né? A bolinha que a gente clica e arrasta. Então nela, o que eu vou fazer? Eu já vou chegar nela ignorando a estilização padrão, né? WebKit Appearance None. Ela vai sumir, né? Claro. E aqui eu já vou passar uma altura e largura nela e cor de fundo para a gente começar a enxergar ela, né? Então, eu vou até copiar isso aqui, né? Para a gente não perder tanto tempo, né? Width e height. Altura e largura. Aqui ela vai continuar sem exibir, né? Porque eu não passei cor de fundo. Então, o background color dela, a gente vai passar aqui o roxo, né? Então, background color. A variável. Purple. É purple não, né? É o primary. A cor primária da nossa página, né? Ele ficou aqui um quadrado roxo, né? Porque a gente não passou o raio aqui, né? O raio dessa borda, né? Então, eu vou colocar aqui um border radius de 10 pixels, né? A metade da largura e a altura,
que vai fazer ela virar um círculo, né? E a gente vai definir aqui também uma borda, tá? E uma borda branca, tá? Para a gente ter uma diferenciação, quando isso aqui estiver selecionado, a parte que está selecionada eu vou querer que fique roxa, mas aí vai juntar o mesmo roxo da parte selecionada e da bolinha, a gente vai se perder, né? Não vai saber o que é o que. Então eu vou passar uma borda branca, né? Eu vou definir que é uma borda branca para estar conseguindo diferenciar aí o que é a minha bolinha e o que é a cor de fundo ali do meu desse meu componente, né, desse meu elemento. Então aqui na borda eu vou passar, sei lá, uma borda de 2 pixels. Ela vai ser uma borda sólida, né, e branca. Então eu não falei que ainda da questão de borda, né, mas se a gente olhar aqui, ela já tá com a cor de fundo branca. Eu não vou conseguir dar muito zoom aqui, mas a gente vai conseguir perceber quando eu definir a cor de fundo, né. Se eu até tirar aqui, né, esse WebKit, colocar aqui o red, o vermelho, já está aqui, né? O círculo com a borda branca, tá? Vou desfazer. Mas a questão da borda, o que é? Essa notação aqui, né? A borda, o primeiro parâmetro, ela é a espessura dessa borda, ou seja, eu quero uma borda de 2 pixels nesse meu elemento. O tipo da borda é o line style, que é basicamente, aqui a gente tem vários valores, né? A gente tem sólido, aqui ele não vai me mostrar, mas a gente tem dotted, a gente tem... O dotted é pontilhado, né? Então deixa eu voltar aqui a cor de fundo para vermelha. E não vai... agora deu para perceber, né? Que ela ficou vários pontinhos, né? Formada por pontos, tá? Então, nessa borda, a gente tem vários tipos de borda. Eu vou até deixar aqui como sugestão um site, né? Que é o CSS Reference, que é o site para a gente ver a propriedade em si e exemplos dela. A gente pode ver isso também pelo próprio MDN, né? No próprio MDN, aqui, se eu pesquisar por border CSS MDN, né? A gente vai achar aqui a propriedade com os exemplos, né? Então temos a borda sólida, dashed, solid, double, enfim. Tem vários tipos de bordas aqui, né? Tem os exemplos aqui. No CSS Reference, eu gosto mais dele, porque a gente consegue ver exemplo também, né? Então o site é bem simples, né? Aqui a cara dele é essa. A gente pode buscar aqui, ó, search, entre 129 propriedades de CSS. Então se eu coloco aqui border, ele já vai me trazer aqui várias propriedades. E por último aqui está o border em si, né? Que é o que a gente está usando lá. E aqui a gente pode passar, ele dá pra gente, né, os tipos e um exemplo aqui do lado daquela propriedade sendo aplicada, né? Então eu gosto bastante desse site aqui. Se a gente vem, por exemplo, em animações, né, é o que eu acho mais legal dele. Eu voltei, né, para home, e aqui tem as collections animations, né? Se eu clico aqui, ele vai me dar exemplo, eu posso executar a animação. Então é meio que eu vendo a propriedade, né, automation animation delay sendo aplicada aqui nesses elementos, né? Então é bem interessante, é um site bom aí para a gente ter para consulta, né? Para consultar o que é cada propriedade, tá? Então voltando aqui no código, eu vou ter a borda, né, de 2 pixels sólida. O que eu vou passar mais aqui? Eu vou passar esse cursor pointer. O que é isso? Quando eu colocar o mouse em cima desse thumb, né, daquela bolinha que a gente criou, ele vai ficar clicável, né? Ele vai trocar ali o ícone do mouse. Então agora o ícone é o indicador do mouse, né, é de clique. E isso é claro para a versão web, né? No mobile, no dispositivo mobile, isso aqui não vai exibir, né? Mas enfim, com isso aqui, o que a gente pode passar? A gente pode começar porque na verdade o segredo para isso aqui funcionar, para a gente indicar o que está selecionado e o que não está, tá também nesse botão, né? Esse runnable track. No runnable track, né? Eu sempre esqueço, eu sempre confundo o nome. No slider thumb, né? Eu vou ficar chamando aqui de bolinha, de círculo, enfim. Mas é onde a gente clica para arrastar. Porque nele a gente pode passar a propriedade box shadow. E o que é isso aqui? Esse box shadow a gente pode até olhar aqui no CSS Reference, né? É a sombra que eu vou aplicar em algum elemento, tá?
Então, o box shadow. Aqui nós temos exemplos, né? Da propriedade e os valores que a gente pode passar para ela e um exemplo aqui na direita dessa propriedade aplicada. Então, o box shadow a gente pode passar até 4 valores, né? Onde o primeiro e segundo valor é o quanto que eu vou deslocar essa sombra do meu elemento, né, no eixo X e no eixo Y. Então, o primeiro valor é o eixo X, o segundo valor é no eixo Y. Então, aqui nesse caso, ó, ele passa aqui um box shadow de 2 pixels e 6 pixels. E aí ele criou uma sombra que está deslocada 2 pixels para baixo e 6 pixels para a direita, né, na horizontal, no caso aqui ele foi para a direita. E aqui a cor ficou para o padrão preto, né? Se a gente passa um terceiro valor, é a cor, né? Ou seja, que cor que eu quero que seja a sombra desse elemento, né? E tem um valor que a gente pode passar aqui no meio disso, que é meio que ele chama de blur, né? Um terceiro valor chamado de blur, que seria basicamente para a gente borrar, né? Esse efeito blur é um efeito que meio que deixa a imagem um pouco borrada, né? Então o blur quando eu passo um valor, sei lá, 10 pixels, ele vai começar a borrar essa minha imagem referente a esse valor que eu passei, tá? E tem um quarto argumento, no caso aqui seria 5, né? Que é o quanto que eu quero mover esse meu blur, né? Esse que ele chama aqui de spread, e em qual direção que eu quero, né? Direção que eu vou mover e qual é essa direção, tá? Então isso aqui, nesse caso aqui, eu analisando dessa forma, ficou um pouco confuso, eu sei, mas lá na aplicação do código vai ficar tranquilo, tá? Então voltando aqui, o que eu vou passar? Eu já vou passar os valores finais, né? Como que isso aqui funciona e depois a gente volta e brinca um pouco com esses valores aqui para entender. Então aqui eu vou ter um menos 150 pixels, tá? Eu vou passar 0, 0, 140 pixels e a cor. A cor eu vou passar red. Tá? Então, o primeiro valor, novamente, é o deslocamento no eixo X, né? Então, quando eu passo aqui menos 150, eu estou movendo essa minha sombra 150 pixels para a esquerda, né? Negativo, ele vai para a esquerda. No eixo Y, eu vou deixar 0, o blur 0, e o spread, né? Esse spread está sendo 140. Ou seja, eu tô meio que fazendo o spread daquela sombra que está a 150 pixels para a esquerda, estou fazendo esse spread de 140, então eu meio que chego ela novamente para a direita. E isso começa a ficar confuso, mas é basicamente quando eu passo aqui esse box shadow menos 150 pixels para a esquerda, que ele move ela para a esquerda, vai ser meio que eu definir a origem de início dessa sombra, né? Então essa sombra ela vai iniciar sempre naquele ponto ali a menos 150 pixels para a esquerda. E aí, de acordo eu vou movendo o meu cursor, ela começa daquele ponto a menos 150 pixels e vai completando até o meu elemento, que no caso é esse círculo, né? Essa parte que se move. Então se a gente vem aqui no browser e dá uma olhada aqui, ele meio que deu uma quebrada em tudo, né? Agora ficou tudo bagunçado, mas a gente já tem uma noção aqui, né? Quando eu movo esse círculo, ele está movendo essa sombra junto com ela, né? Meio que uma sombra de nesse caso aqui, essa sombra tem 140 pixels, né? Eu passei menos 150 e somei de novo 140, né? Então ela tem 140 pixels de tamanho, e essa diferença de 10 pixels no caso seria o raio da minha bolinha, né? Do meu círculo aqui, dessa parte que eu clico para arrastar. Porque se eu passo aqui 150 e 150, ele vai ficar por cima da bolinha, né? E a gente não vai ter um visual tão bom, olha lá. Ele inicia da parte direita da bolinha, então não fica legal, né? Quando a gente estiliza mais isso aqui. Então ficou esse 140, eu vou salvar, e para corrigir isso aqui, o que eu vou fazer? A gente vai passar uma propriedade nessa minha classe input, que é a classe que aplica ao elemento inteiro, né? Que basicamente foi aqui que eu defini a largura e a altura desse meu slider, né? Desse meu runnable track. Então eu falei que ele é 150 pixels de largura e 22, né? Nesse caso aqui 22 de altura. E 22 de altura, tá? Então nele aqui também eu vou passar a propriedade overflow,
tá? Esse overflow no CSS eu vou passar ele aqui como hidden, né? Mas o que é esse overflow? É basicamente eu falando para o CSS como que ele vai tratar as coisas que ultrapassam as margens que eu defini para aquele container. Que é exatamente esse caso. Nesse caso aqui nós temos essa sombra que ela está ultrapassando o container, né? Esses 150 pixels por 22. Então o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou aplicar aqui o hidden, né? Ou seja, tudo que passar do container, que for para fora, né? Que esse overflow seria, a tradução disso aqui seria meio que a gente pode entender como a mais, né? É alguma coisa que tá ultrapassando, tá a mais, né? E nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou esconder, né? Hidden. Ou seja, tudo que passar desse meu container, você esconde, né? Não exibe. E aí a gente tem esse comportamento aqui, que de acordo eu movo, ele aplica no meu elemento. De acordo eu movo, ele aplica no meu elemento a sombra, né? E essa sombra que dá essa sensação de que eu estou movendo aqui o meu cursor, né? A minha bolinha. A bolinha. Tá, então a cor aqui não é vermelha, né? Eu vou passar aqui um var, traço, primary, né? Vai ser o roxo. E com isso, a gente já tem um estilo aqui, um comportamento bem interessante. Mas se a gente olha mais de perto, a gente pode ver que está passando ali. Nesse caso aqui, eu posso passar o quê? Eu passei 22 pixels de altura do meu input, né? A gente pode ver que tem um espaço a mais na parte superior e na parte inferior, referente ao círculo e ao input, né? O que está no fundo, né? Esse runnable track. Então, se eu passar aqui 20, ele já resolve, né? Tirar esses 2 pixels. Isso, ele já fica do tamanho correto. Eu passei esses 22 justamente pensando em fazer algum tratamento nisso, né? Porque a bolinha tem 20, eu vou ter uma borda de 1 pixel em cima e 1 pixel embaixo, para a gente pensar em fazer alguma coisa, mas a gente pode realmente só passar a altura do meu input, a altura do meu input do tipo range, né? Na mesma altura do meu círculo, da bolinha, para a gente conseguir aplicar o estilo aí. Tá certo? Então, com isso aqui, só está faltando o valor, esse valor aqui da direita. Que ele também é extremamente simples, né? Eu vou passar só nele aqui, para a gente não estender muito, um font size de 12 pixels e o font weight, eu vou deixar ele negrito também, né? Então que eu vou ter um font weight bold, certo? Isso, ele ficou ali correto. Então eu vou voltar aqui no nosso HTML, na nossa componente, no JSX, e aqui onde eu exibo o value, eu vou aplicar, antes do value, o RS, né? Salvar aqui, ele vai mostrar, né? RS e o valor que eu estou selecionando naquele momento. Tá certo? A gente meio que finaliza aqui essa estilização, né? Eu achei só essa borda de 2 pixels bem pouca na bolinha, né? Então eu vou mudar aqui. Ao invés de 2 pixels, eu vou passar talvez 4 pixels. Isso, ficou bem melhor. É que nesse caso, no nosso caso, né? A gente está trabalhando com... Eu estou dando um zoom a mais, né? Para a gente conseguir ver as coisas. Mas o padrão normal de se usar é a 100 pixels, né? A 100 pixels. A 100%. Então, a 100% ele fica dessa forma, né? E a gente poderia até melhorar um pouco, né? Porque essa parte branca da bolinha, ou a cor de fundo branco, né? Então a gente pode fazer o seguinte: eu vou explorar aquela ideia dos 22 pixels que eu tinha passado inicialmente, tá? Então, esse meu input, eu vou voltar aos 22 pixels, né? Para ele ficar essa parte superior aqui. E nesse WebKit Slider Runnable Track, né? Na bolinha, eu vou passar o seguinte: eu vou passar aqui um outline, uma propriedade do CSS chamada outline, ou seja, ele é uma borda, só que externa. Tá? A gente tem a borda por padrão, que quando a gente aplica ela aplica a partir dos limites do elemento para dentro, e tem o outline, que é a partir dos limites do elemento para fora. Né? Então, ela vai ter a mesma propriedade que dá... Não é a mesma, né? É o outline, eu vou passar ele de 1 pixel, ele vai ser sólido,
e a cor dele, ou seja, o var aqui, eu vou pegar aqui a cor primária. Tá? Fazendo isso, agora o meu círculo, ele tem uma borda de 1 pixel além dele, né? E ficou bem sutil essa borda de 1 pixel em torno dele, da cor roxa, né? Então é meio que para a gente deixar mais explícito aqui essa bolinha clicável e arrastável, certo? Então com isso aqui a gente vai finalizar essa estilização desse elemento, né? Eu vou deixar dessa forma aqui e vou deixar até de desafio para vocês, porque se a gente for ver todas as dimensões que a gente passou aqui, ou seja, a largura de 20 pixels da bolinha, a border radius de 10 pixels, a borda de 4 pixels, o outline de 1 pixel, esse box shadow também com esses valores, se a gente for parar para imaginar, isso tudo é baseado na largura e altura do elemento, ou seja, nesses 150 pixels por 22. Tá? Então, o que eu vou deixar aqui de desafio? Para nós usarmos o próprio CSS, né, para vocês usarem o CSS para definir variáveis, ou seja, aqui dentro de input, eu posso definir a variável largura de 150 pixels, largura, altura, e baseado nesses dois valores, né, na largura e na altura, baseado nesses dois valores, a gente pode usar o próprio CSS para calcular mais variáveis. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, um radius. Esse radius, e dentro do CSS, nós temos a propriedade aqui calc. A propriedade não, né? A função, que é se eu quero executar algum cálculo, né? Fazer algum cálculo. E esse cálculo é um cálculo matemático mesmo. Eu quero somar algum valor, eu quero multiplicar algum outro valor de alguma outra variável. Então eu posso fazer assim, por exemplo, o calc, eu vou calcular a variável, né? Então eu uso aqui de novo o var, a variável height, ou seja, o radius, né? O raio da borda aqui dos meus elementos vão ser a altura dividido por 2, né? Então a gente usa aqui o próprio operador do JavaScript, né? Divisão barra, né? 2. E ele vai calcular para mim esse valor e armazenar na variável radius. Então a gente pode fazer uma estrutura de variáveis e calculando essas variáveis, onde quando eu for editar, tipo, eu quero aumentar o tamanho desse meu select, desse meu input range. Eu só vou aumentar a largura e a altura e todos os outros valores ele já calcula para mim, tá? Então isso é muito interessante, né? Nenhuma questão de um código que vai para produção ou um elemento que vai para produção. É muito interessante a gente ter essa malícia aí na hora de criar os estilos para a gente fazer um código, tá sempre criando um código, sempre pensando na manutenção dele, né? Porque se a gente já cria assim, para quem for fazer a manutenção de alterar o tamanho, só tem que alterar duas variáveis e os valores já se aplicam, né? Diferente desse caso que está agora, que a pessoa vai ter que ir testando valores e fazendo algumas contas ali para tentar descobrir algo, para manter ali sempre a proporção que a gente aplicou no elemento com esses valores aqui que a gente aplicou agora, né? Então é uma malícia, né? Não é bem uma malícia, mas é um hábito que é bom da gente ter como desenvolvedores, que é estar sempre pensando na manutenção, né? No futuro aí desse nosso código, beleza? Então, agora só faltou o botão, né? E a aula ela já estendeu bastante, né? Eu disse que eu ia ser mais rápido, mas eu sempre tento explicar muito bem as coisas e eu gosto sim, até porque eu tenho certeza que você que está acompanhando até então tá entendendo muito bem tudo que está sendo feito aqui, tá? E isso que é o importante. Beleza? Então, se a gente volta aqui no browser, nosso browser já está com esse estilo que só falta o botão, né? Se a gente volta aqui no XD, é basicamente um botão com um texto dentro. Esse ícone de mais, eu não vou aplicar ele agora, né? Por um motivo específico e a gente eu vou abordar ele quando a gente for falar de alguns pseudo-elements que são mais comuns, que são muito comuns, na verdade, comparado com esses que a gente usou nessa aula do CSS e da questão de transferência de dados entre o HTML e o CSS, tá? Então eu não vou abordar isso agora, nós só vamos criar um botão mesmo com um texto dentro, tá? E isso é extremamente simples, né? Então, aqui no nosso código, nós temos a componente button, né? Que está
aqui, né, button, e ela é basicamente a tag button, né, com um onClick, um console.log e um texto dentro, tá? Esse texto dentro também só escrito novo produto, né? Então não tem nada demais aqui. E a estilização disso aqui também não tem segredo, né? É extremamente simples e a gente vai estar fazendo aqui agora bem rapidinho, tá? Então, o que eu vou fazer? A gente já tem que o arquivo de styles, né, tá vazio. Então eu vou importar aqui o estilo, né? Então import o CSS, né? Então import styles from styles.module.css, e aqui o botão eu vou dar, né, o class name styles.button, certo? Extremamente simples, sem segredo nenhum. E aqui no nosso arquivo de estilos do botão, né, do botão do CSS, eu vou criar a variável não, a classe styles não, né? Button, né? Criar aqui a classe button, e dentro dela eu vou aplicar os estilos que serão aplicados lá naquele botão. Tá, então o que eu vou passar aqui? Color, né? A cor. A cor vai ser o que? Branco, né? White. Esse color aqui é o que? A cor do texto. Tá? Então se a gente volta aqui no browser, pode ver que o texto sumiu ali do botão, né? Porque ele está branco. Se eu venho aqui, volto aqui no botão e passo o background color vermelho, né? O vermelho de sempre, a gente pode ver lá que o texto está em branco, né? Então, muito interessante isso aí. A cor de fundo, né? Eu já vou aplicar aqui a correta, né? Que a gente vai usar na nossa variável var traço primary, né? Ele vai aplicar ali o roxo. Essa cor do botão, a cor do texto, é um caso onde a gente pode aplicar lá na variável, né? Então, aqui no nosso arquivo, né, globalstyles.css, eu vou criar aqui uma variável traço text button. Eu vou passar aqui o nosso branco, né, white, e usar essa variável aqui no meu arquivo, né? Então, aqui vai ter a var traço como é que eu escrevi? Text button, né? Text button. E ele vai manter ali o branco, tá? Então, o que eu vou passar aqui mais? O padding. O que é o padding? É uma margem interna, né? É a margem entre a borda. É uma margem entre a borda e o elemento, tá? É o padding. Da borda para fora é a margem, né? Então tem essa diferença aí. Se eu passo uma margem aqui de 10 pixels, o elemento ele vai ocupar o mesmo espaço de antes, né? A gente pode analisar aqui com esse seletor de elementos, né? Do HTML, do DevTools aqui do Chrome, no canto superior esquerdo, né? Eu clico ali e eu consigo selecionar o elemento. Esse botão, né, ele continua ocupando o mesmo espaço, só que agora ele tem uma margem, né, a cor de fundo, né, o background color, não se aplicou porque a margem é da borda para fora, né, e o background color se aplica da borda para dentro, né. Isso aqui está bem relacionado lá com o box model do CSS, né. Se eu volto para o padding, a gente vê, né, que ele ocupa o mesmo espaço, só que agora colorido porque o espaço que foi aplicado está entre a borda e o conteúdo do elemento, tá? Então, beleza. Padding, acho que 10 pixels. Nesse caso aqui do botão, que a gente analisa aqui no XD, ele tem uma margem diferente horizontalmente e verticalmente, né? E a gente pode trazer isso aqui também pro CSS, ou seja, eu posso passar aqui 10 pixels, esses 10 pixels ele vai aplicar em todos os lados, né? Nos 4 lados. Se eu passo 10 pixels e, por exemplo, 5 pixels, esses 10 primeiros pixels serão aplicados, vamos olhar aqui ó, no browser, os 10 pixels estão sendo aplicados verticalmente e os 5 pixels horizontalmente, tá? Então tem essa diferença, a gente pode passar dessa forma, a gente pode passar os 4 valores, né? Ou seja, vou passar aqui 20 pixels e 30 pixels, opa, não tem a vírgula aqui. Se eu salvo isso aqui, o que ele faz? Deixa eu tirar aqui essa ferramenta, né? O botão, ele aplicou a margem de 10 pixels, começa sempre no topo, tá? E vai rodando de forma horária.
Então, 10 pixels no topo, 5 pixels na direita, os 20 pixels inferiores e 30 pixels na esquerda, né? Então, aplicou essa borda, esse padding aqui, né? Todo estranho aqui no botão. Nesse caso, eu vou manter só os dois valores, né? Ou seja, 10 pixels e talvez uns 15 pixels. Assim ficou bom. Vamos manter assim. O que eu posso passar aqui mais? O tamanho da fonte é um pouco menor, né? Se a gente olha aqui no XD, ela é uma fonte pequena, né? Se a gente pode até olhar aqui o tamanho dela, que é 12 pixels, né? Então, um font size de 12 pixels. Salvar. Vou voltar aqui no Chrome, certo? O font weight, né? Vou passar ela aqui também. A gente pode passar o 500, né? Que é o meio termo entre o negrito e o normal, né? 500. E o que mais? Ele tá com essa borda preta, né? Que é o padrão ali o estilo do browser, né? Eu posso passar aqui o border 0, né? Ou border none. Ele vai entender e vai tirar essa borda para mim. E agora só o radius, né? Curvar as bordas, né? As quinas, né? Border radius de 10 pixels. Isso, 10 pixels ficou bom. O que a gente pode fazer agora, né? Aqui o botão está finalizado, né? Ele é isso, o estilo dele é esse. Ele está um pouco estranho aqui porque ele está colado na direita, tá? Então eu vou voltar aqui no index da minha página, né? Onde está aqui o Product Subheader, que foi o que a gente criou na aula passada. Eu vou abrir ele. Aqui dentro eu tenho esse styles.container, né? Um estilo que eu estou aplicando no meu container em si, onde dentro está produto, o select e o range price filter, né? Seria essa linha aqui horizontal. Então aqui nela eu vou no styles.container, então eu vou abrir aqui o arquivo de estilo. Em container eu vou aplicar aqui uma margem, né? Margem horizontal. Isso. Ele não tem essa propriedade. Nesse caso aqui, horizontal e vertical tá do React Native, né? Mas aqui seria esse margem inline. Vou passar aqui 20 pixels. É o inline ou é o block? É o inline, né? Isso, ele não ficou legal isso aqui não. Não tá legal. Porque ele aplicou a margem, só que o tamanho do meu elemento tá fixo, né? Então ele meio que chegou para a esquerda, né? Agora eu consigo rolar a página, porque o elemento está maior do que a largura da página. Isso porque eu passei aqui, ó, a largura dela 100%. Então eu posso passar aqui 80%. 80 é pouco, né? Tipo, eu vou passar 95. Tá, se eu salvo, ele já ficou menor, né? O botão. Vou deixar assim. A gente inspecionar aqui, porque a gente vai ter que mexer nisso aqui depois, né? Não vai ficar dessa forma, esses valores, tá? De largura e tal, a gente vai trabalhar mais quando a gente for colocar a lista aqui, né? Que a próxima aula a gente já vai estar trabalhando aqui com essa lista. Eu vou pensar, eu acho que eu já vou fazer algo de funcionalidade. A gente está mexendo bastante com o estilo, né? Eu vou começar um pouco mexer na funcionalidade aqui e depois a gente volta na estilização disso aqui, tá certo? Mas essa aula vai ficar por aqui. Beleza? A gente já se estendeu bastante. A aula que era para ser curta ficou gigante, né? Mas a gente entendeu bastante, a gente explorou bastante aqui o próprio CSS e entendeu bastante como as coisas funcionam, exercitou, né? A questão da programação é essa, é a gente exercitar bastante isso, tudo que a gente usa aí no dia a dia como programador, tá certo? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.